Tudo bem, pessoal? Paz de Cristo a todos. Pessoal, deixa eu dar uma palavra aqui sobre a questão do ministério do apóstolo Paulo, que eu acredito que é de grande importância falar ou defender, né, o posicionamento que o nosso irmão Paulo teve no seu chamado, no seu ministério, e que muitos hoje, né, nesse tempo que a gente vive, não dão tanta credibilidade como convém, né? Eu acredito que Paulo foi um homem escolhido a dedo por Deus para pregar o Evangelho. Não é à toa que Jesus ele aparece especificamente para Paulo para dizer em Atos capítulo 9, a partir do versículo 15, o quanto importava que ele sofresse em nome de Cristo, né? Antigamente um perseguidor, né, um homem que perseguia afinco a igreja de Cristo, passou, após a sua conversão, a ser um grande embaixador e pregador do Evangelho, né? E nós podemos perceber que praticamente quase 2/3 do Novo Testamento foram atribuídos a Paulo. Então, podemos sim dar credibilidade a ele, podemos sim perceber que todo o seu palavreado, né, era idêntico ao de Jesus, né? Pedro, né, uma das colunas da igreja de Jerusalém, reconhece isso, né? Quando em todo lugar que ele passa, né, podemos subentender que que Pedro era um admirador, né, nato do apóstolo Paulo, dos escritos dele e das revelações que ele recebera do próprio Jesus Cristo. Então, muitas pessoas até mesmo criticam o apóstolo Paulo, alguns líderes aí que não conhecem afinco o seu ministério, né, a profundidade do seu chamado, e acabam dizendo que Paulo muitas vezes era um herege pela forma que ele falava e pelos pontos que ele próprio usava, muitas vezes usando exemplos próprios e pensamentos próprios, né? Só que a gente sabe que isso é uma grande tolice, de pensar que só porque eu estou dando um exemplo próprio meu, ou dando um parecer meu, né, obviamente que não contradizendo ou não contrariando o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto, minha opinião sim é válida, né? A opinião dele sim foi válida, mas muitos criticam e acham que Paulo era um herege, né, em muitas de suas declarações. Mas eu quero usar pelo menos aqui 3 textos importantes de Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26, falando dessa abrangência do seu ministério, quão foi importante o seu chamado e as direções que Jesus deu para ele, né, quando aparece a Paulo, né, na visão lá, você sabe, rumo a caminho de Damasco, e nas aparições que Jesus Cristo também diz para ele que importa que depois ainda apareça-te a ti para te revelar outras coisas. Então, nós podemos perceber que é de suma importância defender o ministério de Paulo, defender os seus pontos de vistas, né, em muitos assuntos da palavra. Não é à toa que Jesus aparece para Paulo para falar de Santa Ceia, Jesus aparece para Paulo para ensinar a respeito do arrebatamento, Jesus aparece para Paulo para falar a respeito de finanças. Então são muitos assuntos importantes que os discípulos outrora também receberam de ensinamentos, porém Paulo recebeu especificamente de um Cristo já ressurreto, né? Então, deixa eu ler Atos capítulo 9, que diz lá no versículo 15 assim: disse porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, falando aqui para Ananias, né? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante reis, gentios e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E nós podemos perceber que Jesus ele vai falar com o apóstolo, com Ananias, falando a respeito de Paulo. Ananias tivera que ir até uma rua direita, tal, aí lá vai encontrar um homem de Damasco chamado Saulo, impõe as mãos sobre ele para que ele retome a visão, né, porque ele é para mim o vaso escolhido. Nós podemos observar que o chamado de Paulo já começou aí, né, já começou aí nessa aparição de Jesus, falando para ele o que ele deveria fazer, né? Em Atos capítulo 22 diz assim: e disse-lhe, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade, para que vejas o justo e ouça uma voz da sua própria boca. Observe algumas coisas interessantes aqui. Em Atos capítulo 22, versículo 4 diz assim: e disse o Deus de nossos pais de antemão, Deus designou a Paulo. Para quê? Para que conheças a sua vontade, para que vejas o justo e ouça uma voz da sua própria boca. Então, olha só que coisa sensacional. Ver Jesus, ver a pessoa de Cristo já ressurreta, conhecer a sua vontade, né?
e ouvir uma voz da sua própria boca. Olha só que 3 pontos importantes. Em Atos capítulo 26, versículo 16, diz assim, ó, mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci para isto, para te constituir ministro, tanto das coisas que vistes, tanto dasquelas que, pela qual ainda te aparecerei. Observe que algo interessante. Jesus aparece para Paulo e diz, olha, põe-te em pé sobre os teus pés, porque eu te apareci para isto, para te constituir ministro das coisas que vistes e daquelas que ainda eu hei de te aparecer para te revelar. Então, querido, não dar credibilidade aos ensinamentos de Paulo é uma grande tolice, porque a gente percebe que as palavras do próprio Jesus exaltando Paulo, exaltando o seu ministério, é algo sensacional. Nós podemos entender o seguinte, que o não dar credibilidade, né, aos ensinamentos de Paulo, as cartas que ele direciona às igrejas e alguns assuntos que ele trata usando o seu próprio parecer, né, como é o caso de 1 Coríntios capítulo 5, aquela situação que estava dentro da igreja, a ponto de Paulo reunir-se com a igreja longe, ele estava longe, na mesma fé, no mesmo espírito, e ele deu o seu próprio parecer, né? Então você percebe que ele usa muitas vezes pontos que ele acha que seria uma verdade e que de fato não contraria a palavra de Deus, e ele ensina a igreja abertamente sem nenhum preconceito, né? Então, não dar credibilidade a isso seria não dar credibilidade ao que o próprio Jesus escreveu nas suas cartas também e os próprios ensinamentos que Cristo dera aos seus discípulos quando passara por a terra. Então, assuntos importantes que Paulo tratou a respeito de Santa Ceia, né? Os discípulos tiveram a revelação do que seria a Santa Ceia, né? Mas Paulo teve a revelação do que realmente significa e o que está por detrás da Santa Ceia, né? Falando da comunhão do corpo de Cristo, que a comunhão com Deus, ela é tanto, a comunhão com os irmãos é numa esfera horizontal, o relacionamento com Deus é numa esfera vertical, por isso que a cruz, ela verte tanto para a horizontal quanto para a vertical, falando desse relacionamento interpessoal, tanto com os homens quanto para com Deus. Paulo recebeu essa revelação, né? E é importante também salientar que Paulo recebeu revelações a respeito do arrebatamento, né? Ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, né? A partir do versículo 51, se não me falha a memória, falando a respeito das pessoas que não iriam dormir, mas todos seriam transformados no momento, um abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão em Cristo, e aqueles que estão vivos seriam arrebatados nos ares para encontrar-se com o Senhor. Então, existem inúmeras passagens que nos mostram o quanto Paulo era muito coerente com aquilo que ele recebeu da parte de Jesus, né? E também um texto bem sucinto de 2 Coríntios capítulo 11, se não me falha a memória, ele falando dele próprio, falando a respeito da experiência que ele teve, se no corpo não sabe, se no espírito não sabe, mas Deus assim o sabe, a qual ele foi ao terceiro céu, viu coisas que ao homem não era lícito a compreender, coisas que o homem não tivera a graça e o entendimento, mas ele estava lá, ele viu, ele foi um privilegiado, e ele não traz consigo esse orgulho de dizer o seguinte, eu fui ao terceiro céu, eu vi Deus, eu vi o trono da glória, né? Falando especificamente do trono de Deus, porque Deus está nesse lugar chamado de paraíso, né? Ou especificamente ao terceiro céu, dando a entender que existe pelo menos mais 2 céus, né? Mas eu não quero me deter nisso. O importante é falar que ele teve essa visão, ele teve essa experiência e ele é um servo pela qual nós podemos sim dar toda a credibilidade devida a ele, devido à abrangência do seu chamado e do seu ministério. Então, quando entendemos isso, a gente passa a abrir mais o coração e sermos mais humildes, de entender que Deus ele usou um homem limitado, um homem que tivera as suas limitações, debilidades, um homem que era um pecador, mas que passou a ser transformado quando tiveram um encontro com Jesus, né? Então, fazer pré-julgamento de pessoas pelo seu passado é fácil, né? Julgar pelo passado é muito fácil, né? Mas a gente precisa ter os olhos de Deus para não julgar segundo as coisas do passado, mas sim julgar segundo a reta retidão que a pessoa passou a adquirir quando teve o encontro real com Jesus Cristo. E Paulo foi esse servo que marcou o seu tempo quando passou pela terra,
obedecendo a Deus, dando um bom exemplo, né, de abnegação, de um bom servo, de um homem que era bem sensível à voz do Espírito Santo, né? Então, querido, cuidado com as literaturas aí a respeito do apóstolo Paulo. Existem muitos críticos, né, que têm o seu ponto de vista a respeito do que Paulo fez, né? E, inclusive, né, é bom a gente saber as fontes pela qual a gente tem estudado, a gente tem buscado. Porque eu sei que tem muita gente que gosta de estudar, de aprender sobre a Bíblia, mas muitas vezes os canais que essas pessoas entram, o caminho que essas pessoas procuram para ter um entendimento de Deus, são caminhos de homens, né, que se marcaram o seu tempo pela qual passaram na terra, mas com uma visão um pouco deturpada a respeito da própria palavra de Deus e dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Então eu estou aqui para fazer essa defesa, para que a gente possa crescer e aprender nos princípios da palavra, dando a entender o seguinte: esses 66 livros compostos na Bíblia é o suficiente para a gente ter uma vida boa, plena e entender quem Deus é, o que Deus pensa, como Deus age. E esses servos que estão implícitos aqui, sim, eram servos passivos de erros, sim, porém eram homens usados por Deus, eram homens que a gente pode ter como referências, né, pegando sim aquilo que é bom, né, extraindo o que é bom para a nossa própria prática. E para concluir, né, todo o ensinamento não baseado na palavra e com uma verdade solidificada leva o povo, né, a uma prática equivocada, né? Eu sei que hoje em dia é muito comum falar sobre Hitler, né? Hitler, aquele nazista, né, que matou mais de 3 milhões de judeus, um homem carrasco, um homem sanguinário, um homem que tinha na veia a perseguição contra os judeus, até porque foram os judeus que mataram o próprio Jesus. Mas não paramos para analisar a fonte que Hitler tirou essas informações para que se chegar a essa prática e esse consenso que ele tinha, né? Por isso que no Brasil a suástica é tido como crime, porque veio do nazismo e incita a violência, né? E só que não paramos para analisar que fonte que Hitler tirou esses conceitos, né? Afinal de contas, ele se inspirou em alguém, né? E pasmem vocês conhecem muito bem um servo de Deus chamado Martinho Lutero, né? Foi aquele reformador da igreja protestante, era um monge da igreja católica romana, apostólica romana, mas que percebeu que ao longo dos seus estudos, né, muitas coisas que eram ensinadas para o povo não eram especificamente baseadas na palavra de Deus, como a questão das indulgências, né, a adoração a ídolos e tal. Mas não paramos para analisar que Martinho Lutero foi um grande perseguidor dos judeus, né, e uma tônica do seu ministério era a perseguição àqueles que mataram o Messias, àqueles que mataram o Jesus Cristo. E, casualmente, por mera coincidência, por uma infelicidade, essa carta de Martinho Lutero caiu nas mãos de Adolf Hitler, que, obviamente, por um ser sensato, cria naquilo, acreditou naquilo e teve aquilo como prática. Por isso que ele matou mais de 3 milhões de judeus, baseados em uma crença de um suposto homem de Deus, né, que acreditou de uma forma deturpada, que foram os próprios judeus que mataram Jesus Cristo. Então, querido, toda a informação, né, toda a literatura, todo livro, toda a enciclopédia, precisa-se sim ter um fundamento. Ou a gente vai entender os fundamentos que são de fato dado credibilidade à palavra de Deus e assim obedecermos, ou vão passar de meras deturpações dos princípios da Bíblia. E a gente vai acabar sendo enganado por homens que são referências, né, e que de certa forma exercem influência em um grupo, em uma cidade, em um país ou até mesmo em uma nação. Então, fique aqui com essa palavra, o apóstolo Paulo, servo de Deus, homem que defendeu a Bíblia, os ensinamentos e aprendeu com Jesus já ressurreto. Então, fique com essa palavra, que Deus te abençoe em nome de Jesus.